Olá, pessoal da tribo. Então vamos continuar a nossa segunda parte usando o aplicativo da BISC, a corretora descentralizada. Então vamos para o vídeo. Muito bem, nós estamos aqui com a interface da BISC aberta e, como vocês podem ver, não temos nenhum saldo disponível na carteira. Então é um pequeno problema que você tem para fazer a primeira transação com a BISC. Você tem que colocar fundos que serão a garantia para a transação que você for fazer. Se você for vender Bitcoin, você tem que colocar todo o valor que você quer vender do Bitcoin. Agora, se for só comprar, aí você vai ter que colocar uma pequena porcentagem para garantir a transação. Faz parte da regra da BISC. Então, como é que você pode fazer? Pedir para alguém mandar uma pequena quantia, uns R$100, já dá para começar, né? Vai depender de você. Ou então, você pode assistir 2 vídeos que tem no nosso canal, de como usar a BIPA e de como usar o Stackify. A BIPA ela vai pedir as suas informações de usuário, CPF, exatamente para mandar para a Receita Federal. Stackify não. A mais fácil de usar é a BIPA. A Stackify também, mas tem alguns detalhes que você vai usar pelo Telegram. Então vai ser a escolha sua. Mas o importante é que você tem que mandar essa quantia on-chain para a tua carteira aqui da BISC. Para isso você vai vir aqui nessa parte de fundos e já está aqui, ó, receber fundos. Então você vai utilizar esse endereço de Bitcoin, né, da carteira, né, é um endereço de carteira. Então você pode ou copiar, então copia para a memória, ou então você escaneia o QR Code. Você pode gerar também um endereço novo, mas só como esse aqui não está usado, ele não deixa você gerar um novo, porque você já tem um ali disponível para usar. Mas para cada transação que você fizer, se esse aqui já recebeu alguma quantia, você gere um novo. Isso melhora em muito a sua privacidade nas transações com Bitcoin. Então vamos ver em seguida como é que a gente começa, depois que botar os fundos, como é que se faz essas transações usando o aplicativo da BISC. Muito bem, pessoal. Como vocês podem ver, nós estamos aqui com a nossa interface da BISC aberta. Então nós podemos vender ou comprar bitcoins. Então, para a gente comprar bitcoins, vamos primeiro dar uma olhada aqui nas informações da interface. Então você tem o livro de ofertas, aqui está o mercado, no momento as ofertas que estão na moeda de real. Tá? Então você pode fazer compra ou venda de Bitcoin. Então, se você quer comprar Bitcoin, você vai usar esta aba aqui. Então, aqui o que você tem de informação? Você tem a oferta. Então, vocês estão vendo que está 4,9% acima do preço de mercado. Então, o preço agora do Bitcoin está valendo R$209 mil. E aqui nessa oferta, que é a melhor, ele está cobrando um spread ou um ágio de quase 5%. Então aqui você vai escolher o valor, né, que ele colocou uma faixa, e aqui o valor também em real. E aqui o método de pagamento, que será o Pix. Então você pode escolher Pix, ou então pode fazer por TED. Aí, no meu caso eu configurei uma conta de banco por TED. Então você pode ter inúmeras contas de banco aqui cadastradas, né? Até para, se você tiver aí o Wise, né, ou tiver alguma moeda euro, principalmente, você pode comprar usando a Wise. Então, aqui, só que o spread, né, bem alto, 16%. Então vamos ver aqui
Como é que a gente faria, então, comprar? Vamos simular aqui uma compra. Tá? Então, eu vou comprar, então é só clicar aqui, ó, comprar. Aí, reparem que ele vai fazer um check antes para ver se a oferta ainda está disponível. Né? Que como é uma rede peer-to-peer, ele tem que verificar. Então, está disponível. Então, o que você vai configurar aqui? Você vai dizer a quantia que você quer comprar. Então, ele permite, como vocês viram, uma faixa. Então, vou supor aqui que eu queira comprar 0,03 bitcoins. Então, o valor aqui que eu vou ter que despender é esse aqui. E aqui vocês reparem, você pode comprar usando o BTC ou a própria moeda da BISC. Muitas vezes, eu uso a moeda da BISC. A gente compra essas moedas e deixa guardado na própria carteira da BISC. Então, reparem que o valor, muitas vezes, é bem menor. Né? Então, aqui está dando R$72 usando o BTC ou R$39. Então, quase metade do preço que você paga usando o BISC. Né? Então, é bom comprar aí essa moeda da própria BISC, né? E usar elas. Aqui, então, você vai o próximo passo. Bom, aí vocês estão vendo que eu não tenho fundos suficiente para essa transação. Tá? Então, a gente ia saber isso aqui. Aí você teria, obviamente, que ir lá para botar mais fundos. Exatamente é aquela parte de fundos de garantia, né, que você tem que ter para fazer a transação. Vamos fechar aqui. Então, eu posso transferir fundos da carteira, né? E no caso aqui, não vou fazer essa transação, vou cancelar. Que não é o valor também que eu tenho disponível para comprar, então cancelei. Então, como é que você faria, então? Bom, eu quero comprar um valor específico, né? É o dinheiro que eu tenho. Então, o que você faria? Você vai criar uma oferta para comprar o Bitcoin. Então, esse botão aqui. Você pode clicar aqui ou no próprio aqui na parte de mercado. Você clica em comprar Bitcoin. Né? Então, ele vai vir para cá de novo. Né? Então, aqui você cria uma oferta para comprar Bitcoins. Aqui você escolhe qual banco que você vai utilizar, né? Então, Banco do Brasil, Itaú, depende lá, Nubank, a conta que você tiver. Lógico que a conta que você escolher aqui é a que você tem que fazer a transação. Então, vou inserir aqui o valor em BTC que eu quero comprar. Então, vamos supor que eu quero comprar uns R$1.000 aqui, vamos ver quanto é que dá. Então, 0,007 deve dar mais ou menos uns R$600 por aí. Vou colocar aqui o preço de mercado. Então, se você coloca um preço positivo, você quer ter desconto, né? E um preço negativo, aí você vai estar pretendendo pagar mais. Então, vamos botar aqui um preço, vamos botar o 0 aqui para ver. Então tá aqui, ó. Então tá dando R$1.400. Mas eu não estou disposto a pagar R$1.463, quero pagar menos 1%. Vamos ver quanto é que dá, R$1.448. Então aqui você pode estabelecer quanto você quer pagar de spread, né? Então 5% de desconto, ó, já deu R$1.389. Vamos supor que eu estou a fim de comprar, vou pagar mais. Então boto um negativo aqui, ó, menos 2%. Ó, já aumentou para 1.492. Então aqui você vai escolher o valor que você tem para poder comprar. Então vou deixar aqui por enquanto em 0, porque esse valor você pode modificar no futuro. Então estou disposto a pagar esse preço por essa quantia de BTC.
Bom, aqui nesta parte, você define também um preço máximo que você queira pagar. Então, por exemplo, não quero pagar mais que R$210 mil. Então, se a cotação bater em R$210 mil, ele vai desativar essa oferta. Então, evita de estar subindo e alguém, né, você não está verificando toda hora e você vai perder. Assim, pode até ter um prejuízo, né? Está pagando muito. Então, vamos botar aqui um limite que eu me proponho a pagar. Então, R$210 mil. Aqui ele vai dizer o depósito de segurança, né, que os dois, as duas contrapartes, né, vão estar fazendo a transação. Então você pode definir aqui esse valor mesmo, é uma sugestão dele, né? Então aqui, se você colocar aqui, ó, você vai precisar de 0,016 bitcoins, né? Então, se você for ver aqui, eu tenho Bitcoin suficiente para poder fazer essa transação. Aqui, ó. E aqui eu escolho qual moeda que eu vou usar como pagamento de taxa, né? Ou BTC, que aqui está dando R$10, ou a moeda da BISC. Então, eu vou escolher a da BISC, que é a moeda que eu tenho disponível. Agora vamos ver aqui embaixo, ó. Aqui é a taxa que você está dando no momento na blockchain. Ó. É uma taxa bem alta, tá? 160 sites por VByte, né? Então seria bom esperar essa taxa baixar. Se você diluir isso aí ao longo do tempo e pelo valor, não vai dar muito alto. Então é decisão sua você tomar nessa questão de taxas. Então vamos lá para o próximo passo. Então tá aqui, ó, você está criando uma oferta de BTC, de 0,07 BTC, para pagar esse valor, né? Então tá aqui as informações da oferta, né? Então agora aqui, quando você criar a oferta, ela vai ser colocada lá no Booking, para quem quiser vender para você esses bitcoins. Eu botei aqui a distância do preço do mercado, estou colocando pelo preço de mercado, né? E o limite é aqueles 210 mil. Para bater ali, você não quer mais comprar. Então, vou aqui, ó, criar oferta para comprar o Bitcoin. Então, pronto. Então, ele colocou aqui, ó, aqui está a sua oferta. Então, o que você pode fazer? Você pode editar essa oferta. Você pode aqui modificar, né, o preço de desarme da oferta, pode copiar, né, ou duplicar, no caso, montar uma outra, com as mesmas informações. E aqui tem a oportunidade de clonar também, né, fazer com as mesmas informações. E essa aqui você pode remover a oferta. Só que vamos dar um alerta para você aqui. Como você está usando a BISC, a moeda BSQ, se você remover aqui, você vai perder aquela taxinha ali que você já colocou de fundo, que você já montou uma transação. Então vamos ver aqui. Agora, onde é que vai aparecer a tua transação aqui? Vai aparecer justamente aqui, ó. Então tá aqui, ó. Então aqui a minha transação está montada e está esperando alguém oferecer. A taxa aqui já diminuiu um pouquinho. A blockchain anda meio congestionada. Então você repare aqui, ó, ela já deu uma pequena baixada. Mas faz parte aí
da sua vontade de comprar o Bitcoin. O que eu posso fazer aqui? Eu posso mandar editar. Vamos editar direto aqui. Então eu posso editar a minha oferta. Você vai aqui, a única coisa que você pode editar é o teu spread. Então se você não, estou a fim de passar na frente da fila ali, eu me ofereço a pagar um pouquinho a mais. Ou então você pode aumentar aqui o teu gatilho. Então, ó, eu aceito até 211 mil. Se passar 211 mil, vai ser desativada essa oferta. Então aqui eu clico aqui em editar oferta. Vou voltar lá no booking de vendas, né, para o pessoal que está vendendo Bitcoin, e vejo, pô, minha oferta já pulou aqui uma posição, né? Sendo que eu estou vendo aqui todos os tipos de oferta. Tá? Se eu quiser, quero ver só quem está negociando com Pix. Aí eu venho aqui, substituo, coloco aqui Pix. Então filtrei só para quem está transacionando com Pix. Então tem esses duas ofertas na minha frente, né, de gente pagando mais, né, para comprar o Bitcoin. E eu estou nessa posição aqui, menos 1%. Posso editar várias vezes, eu posso vir aqui editar de novo, ou então, se você quiser, você vem aqui no seu portfólio, né? Não quero, vou deixar essa oferta em suspenso. Então você vem aqui, ó, desabilitei ela. Então, se você voltar, sumiu do booking. Ela está ali, tá lá dentro do sistema, já preparada, mas ela não está sendo ofertada. Tá? Porque você está achando que as taxas da mempool estão muito altas e vai te comer muito Bitcoin, né, em taxas, ou satoshis, né, que a gente chama. Então você sai e deixa até que melhore, e aí você pode voltar de novo. Então para voltar é só vir aqui e habilitar novamente. Bem simples. Então vou voltar aqui no book de ofertas, e está aqui a minha oferta de comprar Bitcoin, está, né, em terceira posição aí. Então o pessoal fica um pouco confuso no início, né, de comprar, vender, mas parte aqui, mercado, eu quero comprar Bitcoin, então você vai aqui, aí você vai escolher a oferta que você quer comprar. Eu tenho Bitcoin e eu quero vender. Aí, no caso, você vai vir aqui em Sell, né, a parte de venda, e você vai vender seus Bitcoins. Lembrando sempre que a carteira tem que estar já com os fundos dos Bitcoins que você for vender. E, bom, agora eu não gostei de nenhuma oferta, eu quero montar a minha oferta. Então você veio aqui, não encontrou nenhuma, então você vai criar uma oferta para comprar BTC. A sua oferta, você vai dizer por quanto você quer comprar. Então você clicou aqui, aí de novo, eu posso colocar outra ordem. Posso até agora, eu tenho um pouquinho de euro, vou fazer uma ordem agora para comprar usando euro. E o meu pagamento vai ser via a TransferWise ou a Wise, né? Então você vai botar o valor aqui, só que aqui o valor vai estar sendo expresso em euro. É outra possibilidade. Então, para quem recebe pagamentos em euros, é mais fácil, né, você usar o Wise. No mercado americano já é meio complicado. Então, vou cancelar aqui, voltar aqui para o book. E agora um alerta importante. Você não pode chegar e fechar o programa, né, o aplicativo da BISC e ir embora, porque aí você saiu da rede. Então é importante prestar bastante atenção. Para a sua oferta ser tomada, né, ou alguém vender o Bitcoin para você, que eu estou querendo comprar, você tem que estar participando da rede peer-to-peer. Então você não pode desligar o programa, você tem que deixar o computador ligado e com o programa funcionando, que aqui está mostrando para todo mundo que você quer comprar Bitcoin. Então quem for comprar vai clicar aqui e vai vir uma mensagem para você.
Uma outra coisa importante que você tem que fazer também é instalar um aplicativo que tem até nas lojas, tanto da Apple como do Android, e que a própria plataforma aqui, o aplicativo, envia para você uma mensagem que tua oferta foi aceita. Porque no caso do Pix, você tem 24 horas para poder fechar a transação. Tá? Depois de 24 horas, você está sujeito a penalização. Você pode, no caso, se eu não mandar o dinheiro para a pessoa, né, eu não pagar pelos bitcoins, a pessoa vai reclamar, né, vai ser feita uma reclamação aqui dentro da própria plataforma e você vai poder perder aquela parte, né, das garantias que você colocou. No meu caso, a garantia ali foi 23% daquele satoshi, né, que eu coloquei para confirmar a transação. Então, tem que ficar prestando atenção. Então, está aqui, ó, eu estou falando, mas está aqui o valor. Vou marcar aqui para vocês darem uma olhadinha. Então, está bem aqui. Ó. Então, parte desse valor aqui eu posso perder se eu não fechar a transação. Do mesmo jeito, a outra pessoa. Você pagou tudo certinho e a outra pessoa sumiu do mapa. Aí você vai abrir, né, uma reclamação e vai ser feito, né, se espera alguns prazos, né, e no final o próprio árbitro ele vai liberar os teus fundos para você, porque ele também tem a capacidade de fazer esse desbloqueio. Então, ele não pode botar os fundos para ele, mas ele tem como desbloquear, porque aqui a gente chama de que é uma transação multisig, né, ou de multi-assinaturas. Então, ele tem esse poder de, como um terceiro, arbitrar, né, ou favorecer quem está certo. Então, para vocês verem aqui, ó, vamos dar uma olhadinha como é que seria isso aqui. Eu tive algum problema, depois quando eu for abrir essa transação, que eu vou mostrar para vocês, vamos ver se alguém toma, né, as taxas estão meio altas, aí vocês vão ver que você pode abrir, né, a reclamação. Mas como é que funciona? Eu vou até abrir aqui no suporte, aqui, ó, que eu tive dois problemas. Então, passou o prazo de 24 horas, né, se você é prejudicado, você abre e fala, ó, eu já paguei o Bitcoin, manda ali o seu comprovante, né? Sempre infelizmente, né, por enquanto, tem que estar conversando em inglês, mas é bem facinho. Coloca ali, escreve o que você quer falar, bota no Translate do Google, o Google passa para o inglês para você e você copia e cola ali. Mas bota o máximo de informação, fala, ó, eu já paguei, aqui está o comprovante, né? E você faz essa informação. Então, primeiro tem uma mediação, está vendo aqui? Ó? Então, a parte de mediação, ela faz primeiro. Por quê? O que o mediador vai fazer? Ele vai tentar se comunicar com a pessoa, né? Eu tive um caso aqui, não sei se foi... Eu estou operando quase há 2 anos, né? Só tive 2 probleminhas, mas um sumiu, não sei se o cara foi morto, e o outro acho que teve um problema com o computador. O computador dele deu problema e ele não conseguiu confirmar a minha operação, né, que recebeu o comprovante. Ele tinha visto que tinha recebido, aí ele não conseguiu. Até ele retornar com o computador, ele demorou. Né? Aí, lógico, demorou, aí eu fiz a mediação, não veio. Aí depois que há a mediação, tem que correr um prazo. Esse prazo geralmente é 20 dias, se eu não falho a memória. Então, com 20 dias, aí você abre o pedido de arbitragem. Então, seria essa outra parte aqui. Você vai abrir a arbitragem. Então, aí é outra pessoa, que aí você manda de novo. Ó, o mediador me deu razão. Aí as mensagens vão estar tudo escritas direitinho lá dentro, aqui dessa plataforma. Não sei se ainda está disponível, que eles costumam... tá aqui, ó. Então, é que aqui já saiu aqui, porque não fica guardado esse aqui, né? O outro aqui é a mesma coisa, ó. Mas porque aqui já foi tudo fechado, então não fica
um histórico, né? Fica por aqui mesmo, né? Então, quando o árbitro entra, aí logicamente ele vai ver de novo, aí, no máximo assim, em 24 horas ele libera os seus fundos. Tá? Então você não precisa ficar assim desesperado, né, de achar que perdeu tudo. Então aqui é na mediação e aqui é quando foi a arbitragem. Então estão vendo aqui, ó, acho que foi um desses aqui, foi o de 3 de agosto, junho. Esse aqui que foi o cara que sumiu. E reparem que o outro nem aparece para arbitragem, porque ele apareceu, acho que no último dia e liderou a transação. Mas mesmo assim, o que aconteceu? Ele foi punido, ele não perdeu todos os fundos ali de garantia que ele colocou, porque a BISC ela tem uma escalazinha de punições. Né? Então eles puniram ele em 50% daquele valor. Desse valor aqui que é colocado como depósito de garantia. Então, eles não são... Né, tem as regras, né, para poder ser seguidas. Então, aqui na arbitragem, esse que sumiu mesmo, ele me deu, acho que 80%. Né, e deixou o resto para o indivíduo lá que sumiu. Até uma transação feita em euro. Então é bem seguro você fazer as transações aqui. E, mais uma vez, tem que estar sempre o programa rodando. Então vocês reparem que eu estou usando aqui um Ubuntu. Então o Ubuntu ele é melhor, é mais estável, né? É um servidorzinho que só está fazendo isso. Ele é até um full node de Bitcoin. Então é interessante que até pela sua privacidade você coloque, né, o software da BISC rodando aqui dentro de um Ubuntu, né? Investe numa maquininha mais simples, né? Mas que vai estar ali no cantinho fazendo esses acessos. Então, eu faço acesso até remoto. Então, quando for concretizado aqui a minha compra, aí a gente volta aqui para vocês verem os próximos passos, né? Que seria para você adquirir seu Bitcoin. Então, lembrando sempre, feitas as transações, acumulou um certo valor, você vai tirar daqui e colocar na sua cold wallet, né? Seja ela qual for. Então, isso aqui também é uma corretora, então não vamos deixar esses valores aqui. Então vamos ver como é que a gente instala o aplicativo da BISC, e é apenas um aplicativo de notificação. A gente vai abrir a Play Store, vamos buscar aqui BISC, procurar. Então é este aplicativo aqui. Vou mandar instalar. Pronto. Vamos abrir. E aqui ele tem as configurações para parear. Então a gente tem que clicar aí no pé. Se você não tiver uma webcam no seu desktop, aí você clica no No Webcam e manda enviar o token via ou pelo compartilhar, né, para alguma aplicação que você tenha, né? Eu posso colocar aqui, compartilhar pelo OneDrive, por exemplo. E aí você vai colar na parte de notificação, que a gente vai mostrar agora. Então vamos ver como é que a gente ativa o aplicativo da BISC no celular ou no seu smartphone. Então eu usei aqui, eu passei a chave, né, pelo próprio WhatsApp. Então a gente copia essa linha aqui. Vamos lá na conta. Vamos aqui na parte de notificações e vamos colar o token. Então com isso aí já habilitou no smartphone as notificações. Então aqui eu posso definir
alguns alertas. Então, por exemplo, aqui onde é que está o nosso real? Aqui, real. Então, notificar. Então, se o preço subir acima de 212.900, ou tiver abaixo de, vamos colocar aqui 212, ver se a gente consegue pegar algum alerta. 212.806. Aqui também você pode definir alertas de que aparecer no Booking, né? Para ele te mandar também uma notificação. Essa parte aqui. O preço já caiu aqui já abaixo de 212.800, mas nada de alerta. Como eu já vi uma vez, já perguntei para eles a questão desse aplicativo e eles mesmos já falaram que não está meio que descontinuado. Mas normalmente ele manda assim, as notificações corretamente. Pode ser algum problema também com a rede Tor, que ele está ligado, e aí não tenha vindo esse alerta. Muito bem, pessoal. Então, como vocês podem ver, aquela minha oferta de comprar Bitcoin foi aceita. Então, como vocês vão ver aqui nas imagens capturadas do celular, do smartphone, né, daquele aplicativo da Bisq de notificação, você recebe a notificação de que foi aceita e para você começar a transação. Então é interessante porque tem um prazo aqui do Pix, você tem um dia para fazer essa transação. Então o que você tem que fazer agora? Vamos clicar ali em ir para portfólio e negociações. Então está aqui a nossa transação e agora tem um aspecto importante, tem que esperar a confirmação da blockchain dessa transação. Então você pode ver, vamos abrir aqui nesse íconezinho aqui do lado. Então ele vai abrir a Mempool Space. Eu posso abrir, eu estou abrindo a pública mesmo. Mas você pode abrir com mais segurança dentro do seu próprio full node, se você tiver algum. Então tá aqui, então vamos entender aqui, ó. Então essa parte aqui de cima é a blockchain, tá? Tudo isso aqui é a blockchain. E esses blocos aqui foram os que ainda não foram minerados. Esses aqui já foram minerados e já foram montados, tá? Então, o que o programa está mostrando aqui? Então, essa aqui é a minha transação lá da Bisq. Tá? Então, vocês estão vendo aqui que vamos entender aqui direitinho o que é. Nós estamos pagando uma taxa de mais ou menos $5. Então, pegou a nossa taxa efetiva de 53,5 sats por VB, e aqui ele está dando, eu entrei já nesse segundo bloco aqui, então ele pegou uma taxa assim, mediana. Então a gente tem que esperar a confirmação, que só depois que for confirmado, tá vendo aqui, ó. Então quando esse bloco passar para cá, ou minha transação passar para cá, não é esse bloco, né, que eu posso vir sendo expulso do bloco, tá? Eu posso vir para cá cada vez que tem gente pagando mais, a minha transação vai caindo fora. Então, para eu poderia assim, eu posso acelerar, mas aqui, ó, já estão vendo aqui que eu não tenho condições, eu tenho que esperar realmente, porque a Bisq ela já colocou a melhor taxa e eu não tenho essa opção, né, de você aumentar a quantidade de taxa para você passar na frente, tá? Então desse jeito não tem. Você pode fazer de outras maneiras, CPFP, mas isso aí é mais complicado. Vamos ver o normal para você poder fazer a coisa com mais tranquilidade. Então o que você tem que fazer agora? Esperar confirmar, tá? Esperar essa sua transação passar para o outro bloco. E aí, quando ela
passar para o outro bloco, aí sim você vai poder visualizar para quem você vai mandar os reais para prosseguir na negociação. Então, por enquanto, vamos aguardar. Enquanto nós aguardamos aqui a transação ser confirmada, vamos ver mais algumas informações lá na BISC. Então, o que nós temos aqui? Ó? Então, você tem o processo de negociação. Então, primeiro, estou aguardando a confirmação na blockchain. Então, vai ser montado lá a transação. Depois, depois que for confirmado, você vai fazer o seu pagamento. Então, você inicia o pagamento. Depois que você iniciou, você fizer o pagamento, você vai confirmar aqui, aí você vai ter que aguardar a sua contraparte confirmar que recebeu. Quando ela confirmar, está pronto, está concluído. Qualquer problema que você tiver, você pode abrir um chat de negociante, tá? Então você pode utilizar aqui, se tiver algum problema, ou depois você pode também, nesse outro aqui, que é a Matrix Chat Room, que ali você também já pode tirar algumas dúvidas. Mas, inicialmente, você vai abrir aqui o chat com, se houver algum problema, com o nosso mediador. Então, primeiro você vai lá conversar com o mediador, e depois, se o problema continuar, e enviando comprovante, tudo, e se não for sanado, aí vai para o árbitro decidir. Mas essa é a pior hipótese. A qualquer momento também, você pode, se você quiser, você pode abrir um chat com a sua contraparte, tá? o seu vendedor. Tá? Então é só clicar nesse ícone aqui. Então está aqui, você pode escrever qualquer aqui. Então está aqui, o destinatário confirmou o recebimento da mensagem. E, importante, não passe nenhuma outra informação pessoal por aqui. Comunique-se apenas dizendo o que você está fazendo. Então, a gente não sabe quem está lá do outro lado. Ó, já acabou de confirmar. Então, vamos ver ali na nossa... Aqui, ó, acabou de passar o bloco. Então, tem uma confirmação. Tá? Se você quiser, você pode esperar mais 2 confirmações, mas realmente não é necessário. Então, aqui você já está em condições de começar a realizar o pagamento para a pessoa que você está comprando esses bitcoins. Vamos voltar então aqui. Então aqui, ó, tem que fazer esse pagamento de 1.541. Vou fechar aqui agora. Deixa eu fechar primeiro o chat. Vamos fechar aqui. Então tá aqui, ó. A pessoa ela mandou uma chave aleatória, né, do Pix. Então é importante, como eu falei na configuração inicial, você não use aqui nada que te identifique. Então você vai usar uma chave aleatória do Pix, de preferência de vez em quando você mata ela, usa outra, para você ter mais segurança. Então eu vou iniciar o pagamento para a pessoa desse valor. Então tem que pagar um Pix de 1.541 para essa chave aqui, certo? Então vamos fazer. Bom, então eu fiz o pagamento, lembrando que se você colocou que a transação seria uma conta, por exemplo, do Banco do Brasil, você tem que enviar pelo Banco do Brasil, para não dar problema, né, se você tiver alguma recorrer à mediação ou à arbitragem. Certo? Então, confira bem direitinho esse número, né, da chave aleatória, né, para você não cometer nenhum engano, né,
Então, confira bem esse número e envie sempre da sua conta e aqui o valor. Não vai errar o valor também. Tá? Eu já, por exemplo, teve vezes que aquele limite de horário eu já paguei por 2 contas e a contraparte aceitou. Então vai da contraparte, tá? Não criar caso, mas tenta fazer o mais certo possível. Então, já que eu já fiz tudo, vamos agora dizer que o pagamento foi iniciado, né? Então pronto, agora aqui ó, já cheguei ao terceiro passo. Então ele parece que ele está online, né? Então tá aqui. Se eu quiser também eu posso vir aqui ó, e mandar para ele aqui. Ó. Pagamento enviado. Vamos ser educado, né? Vou botar um obrigado para ele. Sempre lembrando, não se identifique aqui. E estão vendo que não estou mandando comprovante de Pix, não estou fazendo nada. Isso aqui, quem vai, a pessoa lá do outro lado é que vai olhar a sua conta. Ah, recebi, beleza, aceitei e vai fechar a transação aqui. Então já mandei. Então reparem que eu estou aqui ó, com esse saldo aqui. Esse aqui é a minha contra. Seria a minha. O valor né, da negociação que está travado como garantia. Agora veio a palavra mente, a garantia. Então isso aqui está travado. Então se eu tivesse feito alguma coisa errada aqui, opa, então ó, bem rápido essa transação. Normalmente as pessoas demoram mais. Né? Então ó, concluiu. Né? Ó, destravou aqui a minha transação. O valor da negociação e agora eu tenho disponível na minha carteira os bitcoins. Tá? Então repare que a contraparte nem mandou nada, nenhum aviso né, para ela, não quer papo, então respeitamos isso aí. Então aqui o valor que foi comprado, né, quanto eu paguei, o depósito de segurança obviamente ele é liberado né, das duas partes, né, e a taxa que eu paguei em BISC. Lembra que eu falei que é preferível você pagar essa taxa, né, que é a taxa da BISC, que é a taxa do pessoal que desenvolve isso aqui, que teve o trabalho. Então é mais barato, porque como é eles que emitem essa moedinha, né, o token né, que a gente chama, fica melhor para eles. Então está pronto e na blockchain você consegue ver essa transação. Então agora aqui eu posso fechar e vamos dar uma olhadinha lá na blockchain. Então foi essa transação aqui, ó. Então estão vendo que foi enviado, né, o valor. Então aqui depois eu vou fazer um vídeo só para explicar essa mempool aqui, que é uma ferramenta muito interessante. Então aqui o valor, né, de que foi gerado e aqui as saídas, né. Essa saída pequenininha é a taxa, né, então aqui é taxa. Então já saiu, então agora já não tem mais nenhuma oferta. Tá? Então é bem simples, não é muito complicado. Depois que você pega o jeito, faz a coisa com calma, né? Vai lendo as informações, você consegue fazer direitinho e sem risco de estar perdendo né, o seu real, o seu Bitcoin. Então, muito bem, pessoal. Vamos ver agora como é que a gente retira nossos fundos da BISC. Lembrando que com a BISC é uma corretora, nós não podemos deixar os nossos fundos lá. Então, vocês vão ver aí, eu escolhi todos os inputs disponíveis, vou colar o meu endereço para onde eu quero sacar meu Bitcoin
e eu vou definir uma taxa personalizada. E vocês estão vendo ali que a quantia, eu já estou incluindo a taxa de mineração. Então, como é para mim mesmo, eu sei que eu vou, quando chegar na minha carteira de destino, eu vou receber menos. Então tá aí, está montada a transferência. E não vou deixar, logicamente, um pequeno saldo para futuras outras transações, senão tem que mandar de novo mais bitcoins ou satoshis para lá. Então, vamos confirmar aí a solicitação de retirada, confira bem essas informações para não ir para o endereço errado. Se for para o endereço errado, só lamentamos. Vamos colocar então a senha para abrir a nossa carteira, para poder destravar, e daí foi já montada a transação, e aquele endereço que ficou ali é o meu troco. Então, o que não foi daquelas outras carteiras, ele criou esse troco ali. Então, vamos ver na Explorer do blockchain, é só eu copiar o ID da transação e abrir o nosso site da Mempool. Vamos colar para fazer a busca da transação. Em cerca de 50 minutos, essa transação deverá ser confirmada e eu vou estar com meus saldos lá. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e já estão aptos a operar numa corretora descentralizada, fazendo uma transação direta com uma contraparte. Então, não se deixe de deixar o seu like aí, se inscrever no canal, ativar as notificações, que nós estamos sempre produzindo vídeo para ajudar vocês. Um grande abraço a todos.